Desde criança sonhava em ter meu próprio pequeno mas lucrativo negócio, uma linda esposa e pelo menos 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Era o sentido da minha vida pelo qual eu estava pronto para fazer qualquer coisa. Mas, como geralmente acontece, a vida nos lança dificuldades irrealistas para testar nossa força. E assim, numa bela noite, todos os meus sonhos ruíram quando vi na cozinha minha mulher e o seu amante que queriam falar comigo. Meu nome é Jeffrey Mason e sempre sonhei em ter meu próprio negócio. Meu sonho começou a se tornar realidade graças ao apoio incansável do meu pai, que acreditou em mim mais do que eu mesmo. Desde criança, lembro-me de estar sentado com meu pai em nossa pequena cozinha repleta de aromas de pão fresco e café acabado de fazer. Ele me contava histórias sobre sua juventude, sobre como viajou e descobriu diferentes culturas através da comida e das bebidas. Essas histórias me inspiraram a sonhar com meu próprio café, um lugar onde as pessoas pudessem se reunir, saborear uma comida deliciosa e se sentir em casa. Depois de me formar na faculdade, munido de conhecimento e entusiasmo sem fim, decidi que era hora de transformar meu sonho em realidade. Meu pai foi meu principal assistente e mentor nesse caminho. Ele não apenas me deu o capital inicial acumulado ao longo de anos de seu trabalho, mas também algo muito mais valioso: confiança em mim mesmo e crença no sucesso. Os primeiros meses foram incrivelmente difíceis. Trabalhei sem folgas, começando de manhã cedo e terminando tarde da noite. Apesar do cansaço, senti uma excitação incrível por fazer algo importante, algo meu. Nosso esforço começou a dar frutos, e assim que o café começou a dar lucro, meu pai me deixou dizendo que a partir de agora eu teria que fazer tudo sozinho. Um ano depois, o café atingiu um rendimento modesto mais estável, e senti que poderia respirar um pouco e permitir-me não só trabalhar, mas também viver. Foi nesse momento que Jane entrou na minha vida. Conhecemo-nos por acaso num daqueles raros dias em que decidi fazer uma pausa e dar um passeio no parque perto do meu café. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. Sol forte, uma brisa suave e um encontro inesperado que virou minha vida de cabeça para baixo. Jane estava sentada num banco lendo um livro, completamente absorta nele. Eu estava passando quando o vento resolveu pregar uma peça e arrancou uma página do livro dela. Corri para ajudá-la a pegar a folha voadora e foi assim que nossa conversa começou. Ela me agradeceu e começamos a conversar sobre livros, nossos gêneros preferidos e como é importante às vezes fazer uma pausa e aproveitar o momento. Fiquei sabendo que ela era uma estudante universitária, estudando para ser advogada. Sua inteligência e sagacidade me atraíram instantaneamente. Antes que eu percebesse, tínhamos passado a noite inteira juntos, caminhando pelo parque e compartilhando histórias de nossas vidas. Daquele dia em diante, nossa amizade só ficou mais forte. Começamos a passar cada vez mais tempo juntos e logo percebi que não conseguia imaginar minha vida sem Jane. Ela não só me apoiou em tudo relacionado ao café, mas também me inspirou a ser melhor. Eu a amava por sua bondade, inteligência e capacidade de ver em mim o que eu não conseguia ver em mim mesmo. Cuidei dela e, depois de alguns meses, pedi-a em casamento em meu próprio café. Como eu não tinha muito dinheiro, decidimos fazer um casamento e comprar uma casa a crédito. Eu estava confiante de que seria capaz de saldar as dívidas no momento crucial em nossa vida juntos. Jane recebeu uma oferta de emprego irrecusável. Roger Novak, um advogado jovem e ambicioso que ambos conhecíamos através de conhecidos mútuos, ofereceu-lhe para ser sua assistente. Naquela época, Roger estava apenas começando sua prática e procurava pessoas talentosas para construir uma equipe de sucesso. Jane estava entusiasmada com esta oferta. Ela acreditava que seria uma grande oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Embora eu achasse que nosso negócio estava indo bem e que ela não precisava trabalhar, Jane queria contribuir para o orçamento familiar e evoluir em uma nova direção. Apoiei sua decisão ao ver como ela estava ansiosa para enfrentar esse desafio. Roger Novak revelou-se uma pessoa impressionante. Ele não era apenas inteligente e orientado para objetivos, mas também tinha um carisma que atraía as pessoas. Nos primeiros meses de trabalho, Jane sempre me contava sobre suas conquistas e o quanto estava aprendendo. O trabalho demorava muito, mas ela parecia feliz e cheia de energia. Gostei de vê-la iluminada com novas ideias e tarefas que Roger colocou diante dela.
Às vezes eu me perguntava se ela estava passando muito tempo no trabalho, mas entendia que isso era importante para ela. Trabalhar com Roger deu-lhe uma sensação de satisfação e sucesso que eu não queria tirar. Jane e eu sempre fomos uma equipe e eu sabia que era importante apoiarmos um ao outro em nossos esforços. Portanto, apesar das minhas ligeiras preocupações com o seu novo emprego, tentei ser um pilar de apoio para ela. Em última análise, a nossa capacidade de apoiar e inspirar uns aos outros apenas tornou o nosso vínculo mais forte. Com o tempo, comecei a notar mudanças que inicialmente me pareciam insignificantes. Jane passava cada vez menos tempo em casa. Percebi que o trabalho dela não era apenas tomar o seu tempo, mas também a energia que poderíamos ter gasto juntos, fazendo sexo, assistindo filmes, fazendo caminhadas e assim por diante. As noites em que costumávamos sentar para jantar, discutir nosso dia e compartilhar planos para o futuro tornaram-se raras. Jane muitas vezes chegava tarde em casa, cansada, e a única coisa que queria era ficar em silêncio. Tentei demonstrar meu apoio preparando o jantar ou oferecendo ajuda nas tarefas de casa, mas cresceu uma distância invisível entre nós, que só aumentou com o tempo. Conversas sobre o futuro e nossos sonhos compartilhados foram substituídas por mensagens curtas sobre a necessidade de trabalhar até tarde ou reuniões de negócios repentinas. Minhas tentativas de falar sobre como eu perdia nossas noites juntos muitas vezes terminavam com Jane falando sobre a importância de seu trabalho e como ele era importante para ela. Tentei entender e aceitar isso, mas no fundo comecei a sentir ressentimento e solidão. Além disso, comecei a notar que Jane ficou mais reservada em relação ao seu trabalho. Se antes ela compartilhava cada pequeno detalhe com entusiasmo, agora suas histórias tornaram-se gerais e pouco claras. Às vezes parecia-me que ela evitava falar sobre trabalho, especialmente quando eu fazia perguntas sobre os seus encontros com Roger. Certa noite, quando Jane voltou tarde para casa, decidi abordar esse assunto. Perguntei-lhe se ela passava muito tempo no trabalho e se deveríamos tentar encontrar um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. A resposta de Jane me surpreendeu. Ela disse que o trabalho era uma oportunidade para ela crescer no momento e que eu deveria ser mais compreensivo. Suas palavras pareciam razoáveis, mas seu tom me fez sentir uma distância que me alarmou. Com o passar do tempo, seu chefe, o advogado, alcançou grandes alturas, tornando-se o melhor da nossa cidade. Ele comprou uma casa e dirigiu um jipe caro. Para ser sincero, até o invejei porque estava preso no meu negócio e não sentia o crescimento que tinha experimentado antes, e sentia muita falta do apoio de Jane, que parecia ter se distanciado de mim. Tentei iniciar uma conversa sobre ter filhos, pensando que um filho na família me daria mais motivação para me desenvolver, mas Jane disse que não queria se apressar. O tempo passou, era um dia normal. Fechei o café mais tarde do que de costume, tendo ficado para conversar com os últimos clientes que se tornaram quase como amigos ao longo dos anos. No caminho para casa, pensei em como sugerir a Jane que passássemos o fim de semana juntos, talvez irmos a algum lugar para nos sentirmos mais próximos novamente. Ao me aproximar de nossa casa, achei estranho que a luz da sala estivesse acesa. Jane geralmente voltava tarde e raramente esperava por mim lá embaixo. Com um pressentimento, destranquei a porta e entrei. Na cozinha, sentada à mesa de vidro, estava Jane. Sua expressão era séria e um tanto cansada, mas o que mais me surpreendeu foi a presença de uma terceira pessoa, Roger Novak. Ele sentou-se em frente a ela, parecendo que estar ali era a coisa mais natural do mundo. Precisamos conversar, Jane começou quando me aproximei. Seu tom era calmo, mas carregava uma certeza que me alarmou. Roger acenou para mim em saudação, mas não disse nada. Jane continuou, e cada palavra me atingiu como uma chuva gelada. Ela falou sobre como nosso relacionamento havia mudado, como ela se sentia perdida entre o trabalho e a casa e que havia encontrado conforto e compreensão em Roger. Ela não mencionou a palavra caso, mas cada frase estava imbuída desse significado. Então, como que de longe, ouvi seu pedido de divórcio. Na mesa à minha frente estavam os papéis, cuidadosamente dobrados e prontos para serem assinados. Naquele momento, o mundo ao meu redor congelou. Eu não conseguia acreditar que isso estava acontecendo comigo, conosco.
Meu primeiro impulso foi rejeitar suas palavras, dizer que poderíamos consertar tudo, que deveríamos tentar novamente. Mas o olhar de Jane foi decisivo e a presença de Roger dizia muito. Roger interveio, com voz calma e confiante. Ele não pediu desculpas nem tentou amenizar o golpe. Em vez disso, ele falou dos aspectos práticos, de como isso seria melhor para todos nós. Suas palavras soaram frias e calculistas, e não havia nenhum sinal de arrependimento em seus olhos. Sentei-me, incapaz de me levantar, tentando entender como minha vida, meus sonhos, estavam desmoronando diante dos meus olhos. Perguntas giravam em minha cabeça, mas eu não conseguia pronunciar uma palavra. Jane me pediu para assinar os papéis, mas não consegui. Tudo em mim resistiu a essa decisão. Tudo dentro de mim gritava de desespero e rejeição desta realidade. Não posso assinar esses papéis, finalmente me escapou quando encontrei forças para falar. Minha voz tremia, mas tentei manter a calma, mesmo que uma tempestade assolasse dentro de mim. Jane olhou para mim com pesar nos olhos, mas sua determinação não vacilou. Jeffrey, por favor, entenda. Esta é a melhor solução para nós dois, ela disse suavemente, tentando me convencer. Mas como eu poderia entender? Como eu poderia concordar que nossa vida, memórias e sonhos compartilhados poderiam ser apagados com um único toque de caneta? Roger se levantou, sua expressão facial era impassível. Jeffrey, não quero que isto pareça uma ameaça, mas se não assinar estes papéis voluntariamente, teremos de resolver este assunto através do tribunal, e acredite, Jane tem boas hipóteses de ganhar o caso. Suas palavras foram frias e percebi que ele não iria recuar. Ele estava pronto para percorrer todo o caminho para alcançar o resultado desejado. Não assinarei, repeti com firmeza, tentando olhar Roger diretamente nos olhos, em busca de um sinal de compreensão ou simpatia. Mas não havia nada ali, apenas cálculos frios. Aí teremos que fazer isso da maneira mais difícil. Eu sei o quanto você valoriza o seu negócio, não é? Roger disse calmamente, dobrando os papéis e levantando-se da mesa. Ele acenou com a cabeça em direção a Jane. Ela se levantou e saiu com ele. Observei pela janela enquanto eles atravessavam a rua e entravam no jipe de Roger, deixando-me sozinho em casa. Na manhã seguinte, depois daquela noite inesquecível e dolorosa, acordei com o coração pesado. A noite foi agitada, o sono foi agitado e cheio de pensamentos ansiosos sobre o futuro. A primeira coisa que decidi foi procurar ajuda jurídica. Eu precisava de alguém que pudesse avaliar objetivamente minha situação e oferecer possíveis cursos de ação. Lembrei-me do Sr. Osborne, um advogado experiente especializado em direito de família, que alguns amigos mencionaram certa vez. Sem hesitar, disquei o número dele. A reunião foi marcada para o mesmo dia. O Sr. Osborne cumprimentou-me em seu escritório com um sorriso profissional, mas sua expressão rapidamente se tornou séria quando comecei a compartilhar minha situação. Ele ouviu atentamente, interrompendo-me apenas para esclarecer detalhes. Depois que terminei, ele parou por um momento, como se estivesse pesando as palavras. Jeffrey, sua situação é complicada, mas não desesperadora, ele começou, seu tom transmitindo confiança. Em primeiro lugar, precisamos de reunir provas de que o divórcio não foi iniciado por sua culpa. Isso ajudará a proteger seus interesses em tribunal. Balancei a cabeça, entendendo que não seria fácil. A ideia de recolher provas contra Jane era muito desafiadora. O Sr. Osborne sugeriu contratar um detetive particular que pudesse ajudar neste assunto. É uma prática padrão nesses casos, explicou ele. Devemos estar totalmente preparados para os processos judiciais. Ao sair do escritório do Sr. Osborne, senti-me um tanto confortado. Peguei o número do detetive, mas resolvi ligar para ele um pouco mais tarde, precisando de tempo para pensar sobre tudo. Após a reunião com o Sr. Osborne, fui a um café e passei meu dia habitual de trabalho e, à noite, dirigi até minha casa vazia. Eu tinha acabado de estacionar o carro e estava indo para a porta da minha casa quando vi uma figura parada na sombra da minha varanda. Meu coração disparou quando reconheci a pessoa como Roger Novak. Sua presença aqui naquele momento era a última coisa que eu esperava. Precisamos conversar, Jeffrey, disse ele emergindo da escuridão.
Sua voz estava calma, mas havia uma ameaça oculta em seu tom. Parei, pronto para o confronto. Não, Roger, não há mais nada para discutir. Tudo será resolvido na justiça, respondi com firmeza, tentando não demonstrar minha agitação. Roger se aproximou, seu olhar agora severo e inflexível. Você está cometendo um grande erro ao se recusar a assinar esses papéis, Jeffrey. Isso poderia se voltar contra você da maneira mais desagradável. Senti a raiva crescendo dentro de mim. Ameaças não me farão mudar minha decisão. Lutarei pelo que acredito ser certo, disse, sentindo minha determinação se fortalecer diante de suas ameaças. Roger sorriu, mas não havia calor em seu sorriso. Veremos o que você dirá quando tudo isso acabar, Jeffrey. Olhe para si mesmo, você é um perdedor. Sempre soube que Jane iria te deixar, ela falou sobre seu café de sucesso e como você estava se afogando em dívidas. Você não é necessário para ela, pelo que você está lutando? Palhaço. Ele disse essas palavras com tanta autoadmiração e elas me atingiram tão profundamente que não pude me conter e com as palavras estou lutando pela minha honra. Acertei Roger bem no rosto com todas as minhas forças, fazendo-o cambalear para trás e cobrir o rosto com as mãos. Então desferi um segundo golpe direto em sua barriga grande, fazendo-o se dobrar. Pare com isso, o que você está fazendo? Roger começou a gritar. Dei o terceiro golpe com as palavras, não se atreva a chegar perto da minha casa novamente. E Roger correu apressadamente para seu carro. Fiquei chocado com o fato de Roger ter levado minha esposa, provavelmente dormido com ela e ainda ousado me ameaçar. Sempre fui calmo, mas agora parecia que outra pessoa me possuía. Na manhã seguinte liguei para um detetive e marcamos uma reunião em seu escritório para o almoço do mesmo dia. Ele se apresentou como Sr. Clark, um homem de meia idade com um olhar penetrante e uma atitude profissional. Contei a ele sobre minha situação, deixando as emoções de lado e tentando ser o mais preciso possível nos detalhes. O Sr. Clark ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras. Podemos começar observando o Sr. Nova aqui tentar reunir informações sobre suas interações com sua esposa, sugeriu ele depois que terminei. Isso nos ajudará a obter provas que podem ser usadas em tribunal. Balancei a cabeça, concordando com seu plano. Discutimos os detalhes, incluindo riscos potenciais e o custo de seus serviços. Embora o preço fosse alto, entendi que as apostas neste jogo eram ainda maiores. Portanto, concordei sem hesitação. Farei o máximo para ajudá-lo, Sr. Mason, e tentarei reunir material nos próximos dias, garantiu-me o Sr. Clark ao concluirmos nossa reunião. Ao voltar para casa, pensei em como minha vida havia se transformado em algo semelhante a um romance policial, onde cada passo poderia levar a consequências imprevisíveis. No entanto, eu estava pronto para fazer todo o possível para proteger o que me era caro, mesmo que isso significasse seguir regras que eu não gostava. Poucos dias depois de contratar o Sr. Clark, minha vida entrou em um ritmo de espera e tensão. Todos os dias eu abria o café tentando me concentrar no trabalho, mas meus pensamentos voltavam constantemente para os possíveis resultados da investigação do detetive. Tentei permanecer forte, mas a ansiedade interna não me deu paz. Foi nesses dias, quando me senti mais vulnerável, que aconteceu o que menos esperava. Um dia, enquanto eu trabalhava no café, Roger Novak se aproximou de mim. Ele não estava sozinho. Um homem que parecia ser seu guarda-costas estava ao lado dele. Ver Roger em meu café, especialmente depois de nossa última conversa, instantaneamente encheu a atmosfera de tensão. Precisamos conversar, Jeffrey, num lugar tranquilo, começou Roger. Sua voz parecia calma, mas a determinação era evidente em seus olhos. Senti a raiva crescendo dentro de mim. Eu já te disse, Roger, terminamos de conversar. Tudo será resolvido na justiça, respondi, tentando me manter sob controle. Em resposta, ele apenas sorriu e então seu olhar endureceu. Você realmente acha que pode vencer? Estou lhe oferecendo uma última chance de evitar a humilhação pública. Rejeitei sua oferta, sentindo minha paciência acabar. Suas ameaças não me assustam, Roger. Saia do meu café, eu disse de forma clara e decisiva.
O que aconteceu a seguir se desenrolou com uma velocidade incrível. Virei-me para chamar a segurança do meu escritório e, naquele momento, Roger se lançou sobre mim, me derrubou no chão e começou a me bater enquanto dizia: "O quê, seu cachorrinho? Pensou que poderia me bater e sair impune?" Ele era como um cachorro que quebrou a coleira e bateu em mim por cerca de 40 segundos. Eu mal conseguia compreender o que estava acontecendo. Quando tentei resistir, o bandido que ele trouxe para o meu café me impediu. No final, tive sorte de um carro patrulha estar estacionado perto do meu café e a polícia respondeu rapidamente, vindo em meu auxílio e detendo o advogado frenético. Fomos levados para a delegacia, onde fui vítima, e Roger tentou alegar que fui o primeiro a agredi-lo, mas testemunhas e imagens de câmeras disseram o contrário. Fui liberado enquanto Roger ficou na delegacia e foi proibido de se aproximar de mim. Poucos dias após o ataque, o Sr. Clark me contatou, afirmando que tinha informações importantes. Nos conhecemos em um café tranquilo, longe de olhares indiscretos. Ele tirou de sua pasta várias fotos e documentos que, segundo ele, poderiam ser fundamentais no caso contra Roger Novak e comprovar suas ações ilícitas em relação a mim e a Jane. As fotos capturaram encontros entre Jane e Roger em um ambiente informal, o que por si só não era uma prova direta de infidelidade, mas apoiava minhas suspeitas e poderia ser usado para apoiar meu caso de rompimento de casamento devido à interferência externa. Além disso, o Sr. Clark conseguiu reunir evidências de que Roger usou sua influência para pressionar a mim e as minhas atividades comerciais, o que poderia ser interpretado como uma tentativa de prejudicar meu bem-estar. Estas são provas muito importantes, Jeffrey, disse o Sr. Clark enquanto me entregava os documentos. Eles poderiam desempenhar um papel fundamental no seu caso, provando que as ações do Sr. Novak visavam destruir o seu casamento e ameaçar o seu negócio. Revisei cuidadosamente os materiais fornecidos, sentindo uma onda de força e confiança. Finalmente, eu tinha algo que poderia me ajudar a lutar por justiça. Agradeci ao Sr. Clark por seu trabalho e pedi-lhe que continuasse monitorando Roger, na esperança de reunir ainda mais evidências de sua culpa. A preparação para o julgamento consumiu todos os meus pensamentos e tempo, mas infelizmente Jane não me contatou nenhuma vez durante todos aqueles dias, o que me magoou. Porém, percebi que já havia perdido essa pessoa. A cada dia, à medida que a data da audiência se aproximava, eu sentia uma mistura de determinação e ansiedade. Trabalhar no café tornou-se para mim não apenas uma fonte de renda, mas também um refúgio contra tempestades pessoais. Mesmo assim, eu sabia que não poderia permitir que meus problemas pessoais afetassem minha vida profissional. Desde a nossa última reunião, o Sr. Clark continuou a fornecer-me provas e informações adicionais que poderiam ser usadas em tribunal. Como Jane e eu ainda éramos legalmente casados, fotografias dela beijando outro homem seriam uma prova significativa de sua infidelidade. Na véspera do julgamento, senti-me emocional e fisicamente exausto. A coleta de evidências, as discussões intermináveis com o Sr. Osborne e a luta interna com meus próprios sentimentos afetaram-me. Mas eu sabia que não poderia me dar ao luxo de desmoronar. Havia muita coisa em jogo e eu estava determinado a levar isso até o fim, independentemente do resultado. O dia da audiência chegou mais rápido do que eu esperava e me senti simultaneamente pronto e totalmente despreparado para o que estava por vir. O Sr. Osborne me garantiu que havíamos feito todo o possível para nos preparar para este dia. Ele detalhou o processo do julgamento e quais argumentos seriam apresentados em defesa da minha posição. Chegando ao tribunal, fui envolvido por uma mistura de excitação e tensão. Os corredores fervilhavam de agitação legal, mas para mim o mundo parecia fazer uma pausa em antecipação. No tribunal, vi Jane e Roger pela primeira vez em vários meses. Jane parecia calma, o que só aumentou o meu nervosismo. Roger, por outro lado, parecia mais confiante do que nunca. Quando a audiência começou, tentei concentrar-me em cada palavra dita pelo juiz e pelos advogados. O Sr. Osborne expôs nossos argumentos de maneira eficaz, destacando as ações erradas de Roger e seu impacto em minha vida pessoal e profissional, e como minha esposa foi infiel durante nosso casamento. Apresentou as provas que recolhemos, incluindo fotografias e testemunhos, para apoiar a nossa posição. Contudo, quando foi a vez do advogado de Jane falar, minha ansiedade intensificou-se.
Ele apresentou sua versão dos acontecimentos, tentando retratar Jane da maneira mais favorável e justificar sua decisão de pedir o divórcio. Jane alegou que eu havia recorrido à força física contra ela e que ela fugiu para seu empregador. Embora eu tentasse manter a calma, era difícil ouvir enquanto eles tentavam justificar ações que me causaram tanta dor. Eu só queria me divorciar e esquecer tudo isso como um pesadelo. Os dias de espera pela decisão do tribunal pareciam prolongar-se indefinidamente. Cada telefonema fazia meu coração congelar na expectativa de novidades, mas o tempo passou e não houve atualizações do Sr. Osborne. Minha vida parou momentaneamente de espera e tentei me ocupar com o trabalho no café para me distrair dos pensamentos obsessivos sobre o julgamento. Finalmente, num dos dias claros de outono, quando as folhas já começavam a amarelar e a cair, chegou um chamado. Foi o Sr. Clark. Sua voz soava firme e calma como sempre, mas imediatamente senti que ele trazia notícias importantes. O tribunal tomou sua decisão, Jeffrey, ele começou, e meu coração começou a bater mais rápido. O tribunal considerou válidos os argumentos da nossa parte. O seu casamento com Jane será dissolvido a seu pedido, com base nas provas que fornecemos da culpa dela na destruição das relações conjugais. Congelei, tentando captar cada palavra, com medo de perder algo importante. E o que dizer de Rogério? Eu perguntei, mal recuperando o fôlego. Quanto ao Sr. Novak, o tribunal decidiu a seu favor. Ele receberá uma ordem de restrição contra entrar em contato com você e também será obrigado a pagar-lhe uma indenização por sofrimento emocional e cobrir os custos legais. A compensação será substancial, continuou o Sr. Osborne. Essas palavras pareciam como se um grande peso tivesse sido tirado de cima de mim. Senti um alívio misturado com a amargura de compreender que esse processo havia encerrado definitivamente meu relacionamento com Jane. Mas, ao mesmo tempo, tive uma sensação de satisfação por a justiça ter prevalecido. Obrigado, senhor, eu não teria conseguido sem a sua ajuda, eu disse, sentindo minha voz tremer de emoção. Estou feliz por poder ajudar, Jeffrey. Se você tiver mais alguma dúvida ou precisar de mais assistência, saiba que estarei sempre à sua disposição, respondeu ele. E depois de algumas palavras de despedida, encerramos a conversa. Desligando o telefone, fechei os olhos por um momento, tentando processar tudo o que havia acontecido. Afinal, tudo isso começou numa noite em que minha esposa, ou melhor, agora ex-mulher, decidiu trazer o amante para nossa casa e insistir em um divórcio amigável. No final, Jane não conseguiu tirar nada de mim. Ela não apenas me traiu, mas também me caluniou, o que a deixou em dívida comigo. Jane e Roger ficaram desempregados porque após o incidente em que o advogado me atacou no café, ele perdeu o emprego e não foi mais autorizado a exercer sua profissão. Não sei como estão as coisas para eles agora, mas é claramente pior do que para mim. Eu vi Roger dirigindo um carro estrangeiro barato em vez de seu Jeep, o que parecia lamentável. Mas eu não me importei com eles. Eu queria colocar minha vida nos trilhos. O primeiro passo para uma nova vida foi a decisão de vender a casa que Jane e eu escolhemos juntas. Vender a casa acabou por não ser uma tarefa tão difícil como inicialmente pensava. O mercado imobiliário estava favorável e logo encontrei um comprador. Os fundos provenientes da venda da casa deram-me liberdade financeira e a oportunidade de olhar para minha vida de um novo ângulo. Decidi que a primeira coisa que faria seria atualizar meu carro, que me serviu fielmente por muitos anos. Mas o mais importante é que decidi investir no desenvolvimento do meu café. Este lugar tornou-se não apenas um negócio para mim, mas uma parte da minha alma, um lugar onde encontrei consolo nos momentos mais difíceis. Percebi que queria vê-lo prosperar, tornar-se ainda mais aconchegante e acolhedor, um lugar onde as pessoas viessem em busca de calor e conforto. À medida que o café foi rejuvenescido, eu também me senti rejuvenescido. Colocando tanto esforço e alma neste lugar, vi minha vida sob uma nova luz. Cada novo hóspede no café, cada crítica positiva me lembrava que mesmo nos tempos mais sombrios é possível encontrar luz e esperança pelo melhor. A cada dia fiquei mais consciente de que a reavaliação e a mudança são uma parte inevitável da vida. Podem ser dolorosos e assustadores, mas ao mesmo tempo oferecem a oportunidade de crescimento e novos começos.
O meu café tornou-se um símbolo desse renascimento, um lugar onde se pode deixar para trás as dificuldades do passado e encontrar esperança num futuro melhor. Comecei a conhecer novas pessoas, cuja companhia me trouxe alegria e inspiração. Cada visitante do café trouxe sua própria história, e tive prazer em ouvi-las. Esses encontros me lembraram que a vida é cheia de surpresas e que mesmo nos períodos mais sombrios é possível encontrar fontes de luz. Agora, olhando para frente, vi um futuro cheio de possibilidades. Planejei expandir meu negócio abrindo novos cafés em outras partes da cidade e até considerei criar minha própria linha de produtos. Minhas ambições e sonhos, que antes pareciam inalcançáveis para mim, agora pareciam planos realizáveis. Eu sabia que novos desafios surgiriam em meu caminho, mas também sabia que tinha forças para superá-los. Afinal, todo obstáculo só nos fortalece, e todo fracasso nos ensina a valorizar nossas vitórias. Concessões ao amante de sua esposa e começou a ganhar tempo antes do divórcio. O personagem principal poderia ter previsto traição? Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, para não perder histórias novas e igualmente fascinantes. Boa sorte!